Obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Associação e os representantes da Associação aqui presentes e dar o seu contributo também de nos trazer também a faceta mais humana, infelizmente, das consequências da resolução do BANIF. Referiu há pouco o perfil, traçou o perfil do lesado, mas fica aqui ainda com uma pergunta. Porque quando se vê a quota de mercado em termos globais, antes da resolução, tínhamos 35% de presença nos Açores, geral, e 26% na Madeira, muito perto, não é? Mas o que é que explica esta discrepância, por exemplo, em termos de investidores abrangidos aqui pela Associação de Lesados, que dizem que 41% são dos Açores e só 15% são da Madeira, se isto tem a ver com práticas comerciais nos Açores que foram diferentes da Madeira? Já está. Relativamente aos Açores, eu julgo que o Sr. Carlos Presunça poderá acrescentar mais alguns dados. A Sra. Deputada conhece perfeitamente a Madeira e sabe que os madeirenses nem sempre gostam de dar a cara por situações em que foram lesados. Têm vergonha que o amigo do lado brinque com ele que foi lesado. Pode acontecer um fenómeno aqui de que na Madeira nós não este estigma não esteja ultrapassado e as pessoas não tenham ainda chegado a nós. Tem a ver também com o facto de nós ainda termos 3 meses. Iremos fazer ações junto das pessoas e na Madeira provavelmente o número, estou convencido que o número vai aumentar. Nos Açores, acho que era mais o BCA, mas o Carlos pode adiantar. Só para que fique registado, o Sr. Carlos Presunça. Sim. Eu penso que o investidor nos Açores, porque é esta... conseguimos de uma certa maneira que as pessoas de início ficassem alertadas para o que se estava a passar. E felizmente conseguimos reunir o máximo possível de pessoas. Há muitas, ainda que lá, os acionistas, quem comprou ações, desistiu, não quer dar a cara, mas estes que nós temos, obrigações e subordinadas e rente e par, são uma quantia bem grande. As ações, ninguém quer assumir. É daí a nossa talvez estes 41% signifiquem isso, em que conseguimos mais do que na Madeira, porque talvez aqui quiseram dar a cara, enquanto na Madeira muita gente não deu. Isso é um facto. Então ainda não são dados finais, então. Sra. Deputada, efetivamente os dados que a Associação tem, não vai inventá-los, não é? Mas esperemos que eles melhorem. Ou melhorem, quer dizer, esperemos que dentro de pouco tempo teremos dados mais. Também estamos junto da CMVM a tentar apurar também mais outros números mais fidedignos, que nos possam conduzir a uma tipificação mais correta desta situação. Esta é um trabalho de 3 meses que nós temos, portanto, é os dados que poderemos fornecer no presente momento. E tem noção de qual é a percentagem de imigrantes no universo dos lesados? Posso-lhe adiantar que estamos a contactar a diáspora através das casas, nomeadamente do Centro Cultural de Caracas, Casa da Madeira em Joanesburgo. Está a haver movimentos de pessoas lá e muito brevemente a Associação deslocar-se-á para explicar o que é que anda a fazer e efetivamente recolher mais associados. Daí nós estarmos a prever ter um aumento significativo de associados
dentro dos próximos tempos. Até porque também o verão é sempre a altura típica para os imigrantes regressarem à terra, não é? E presumo que isso também faça parte também da estratégia da associação, também de usar a parte do verão também com os imigrantes e sensibilizar para esta questão. Estamos atentos e a tentá-los apanhar ou de um lado ou no outro. Quando regressam à terra, obviamente, à Madeira, aos Açores, são pessoas que facilmente depois contactam com outros, mas queremos antecipar, ainda temos o mês de maio, o mês de junho, ainda durante esses 2 meses queremos fazer as ações junto da diáspora. Ao longo desta audição e também já na informação que nos foi chegada ao longo do tempo daqui da Comissão de Inquérito, esta questão do grau de risco que era desconhecido por parte dos lesados do Banif. E gostaríamos de saber se era frequente haver testes de adequação sobre o perfil de investidor que dessem negativo e que, portanto, onde o próprio banco dizia que não era o perfil adequado para obrigações subordinadas e que mesmo assim eram emitidas estas obrigações subordinadas e eram subscritas por investidores que não tinham esse perfil. Por exemplo, tenho aqui o caso de onde o banco claramente diz que de acordo com a informação prestada pelo investidor, que a negociação de instrumentos financeiros com o grau de complexidade acima apresentado não é adequado ao seu perfil. Isto era frequente acontecer, dar uma resposta negativa e mesmo assim o banco, portanto, os lesados, neste caso, subscreverem este género de instrumentos, apesar do próprio banco dar uma resposta negativa ao perfil do investidor? Não sei se compreendi a questão. Antes de subscrever uma obrigação subordinada, neste caso, tenho aqui o caso de um agora lesado, onde o teste de adequação deu negativo. Portanto, o próprio banco diz que este investidor não é adequado para subscrever obrigações subordinadas, que não tem o grau necessário. E o que eu gostaria de saber é se isto é um caso isolado ou se isto acontecia várias vezes, onde este teste dava negativo e mesmo assim havia clientes do Banif que subscreviam este género de produtos. Sr. Dário, eu nem tinha conhecimento desse caso e tenho mais os casos todos, ou praticamente todos que os conheço e que estão na associação identificados, são obviamente testes feitos pelo próprio banco aos clientes. Acho que não, acho que isso funcionou exatamente ao contrário. A primeira vendia-lhe o produto e já estava. Portanto, posso fazer a pergunta também ao seu colega dos Açores? Nunca ouvi... Sr. Carlos Presunço. Nunca ouvi falar nisso. E estou convencido que 100% ou 99% das pessoas que lá estão nunca ouviram falar nisso. A mim nunca me apresentaram nenhuma coisa dessas, por exemplo. Aliás, eu como vivo mais na América do que nos Açores, as minhas coisas foram todas feitas via telefone. A pressão era tanta. Quando chegava cá, assinava ou mandavam-me para lá por carta. Nunca tive o prazer de ver uma coisa dessas. Se posso esclarecer agora, quando disse que estava assinado, pode ser a declaração do lesado, é isso? O que está assinado, ou é a ficha do produto? Não, é depois da ficha do produto, tem a teste de adequação e as advertências, onde o próprio banco diz que este género de lesado não deveria, de cliente não deveria de subscrever este género de obrigação subordinada. E o cliente subscreveu? Subscreveu na mesma, sim. O que é que o banco o deixou? Pois é isso que eu estou a perguntar. Está assinado, mas, Sr. Deputado, o tipo de clientes do Banif, o cliente típico do Banif, acreditava piamente no banco e no seu gestor. Muitas vezes assinou documentos, e não temos grandes dúvidas, que assinou documentos sem os ler. E depois do dinheiro já ter sido movimentado. Portanto, isto foi prática corrente no banco. Pois, neste caso, 100 mil euros.
Trabalhar uma vida inteira e ter 100 mil euros, acho que qualquer pessoa tem o direito a isso, porque se calhar tem 100 mil euros e privou-se de muita coisa. Gostaria também de saber um pouco mais sobre a parte do acompanhamento por parte dos gestores de clientes, gerentes de privados, ao longo das últimas semanas de existência do Banif, particularmente depois da notícia da TVI, como é que estes gestores de clientes se comportaram junto dos clientes do Banif, representados aqui pelos lesados? Numa primeira fase, acho que também ficaram em choque. E, desculpa o termo, apardalados. Depois começaram a fugir. Eu próprio constatei situações dessas. Tinha relações com muitos gestores do Banif, que os conhecia, nomeadamente na Madeira, e agora é difícil apanhá-los, nem no café. Portanto, andam apavorados. No início estavam chocados. Não sei se tem presente claramente quando foi essa notícia, se foi uma boa prenda de Natal para todos nós, e também se calhar para esses gerentes, porque eles próprios se calhar ficaram, alguns deles foram apanhados de surpresa, seguramente. O Sr. Carlos Presunça. Isto nós vamos falar com as pessoas, elas falam connosco, mas no meu caso, e a senhora que me atendeu, ela chorou tanto como eu. Ela disse que não sabia também o que é que estava a fazer. Sr. António Gonçalves. O meu caso é totalmente diferente. Eu não emigrei. Montei uma empresa, não é? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Reparação de automóveis, hoje em dia trabalho. E o ano passado, claro que eu tenho que falar primeiro da minha empresa, não é? E que o ano passado, eu estou de contas, uma pessoa que tinha muita amizade, almoços, convívios, disse, traz-me o dinheiro para aqui, que não há problemas. Disse, mas não há problemas, então, não, o Governo garante, o Governo prometeu que o Governo garantia. Então, se eles meteram 700 mil e dizem que era garantido, eu tenho que falar da minha empresa, eu tenho que ir casos que estou chocado. Por exemplo, este caso da empresa é um caso dramático, porque neste caso eu tenho empresa e tenho que funcionar. Porque não vou largar, não vou me negar, não é? Tenho aqui casos, por exemplo, o meu colega Mendonça, que também faleceu e veio da Venezuela, e que porventura pensava que ia resolver a sua situação. Chegou aqui e sei que não morreu de doença, morreu de ansiedade. Eu sinceramente não sei, tenho que resolver esta situação, porque se foi-nos garantido que o Governo nos garantia estes produtos, porquê que eu tenho que vir para aqui passar vergonha? Eu não preciso disto. E simplesmente eu acho que há que haver um bom senso, há que haver aqui acordos, há que haver... as pessoas trabalharam, eu trabalhei 20 anos, ficaram numa situação destas complicada. E se esta situação não é resolvida, a gente vamos ficar em casos bastante dramáticos. Tanto eu como os meus colegas, eu tenho aqui situações de um homem com 70 anos vai assinar ações. Como é que um colega com 70 anos vai assinar ações? Isto é coisas mesmo má fé. Os gestores de contas foram... Eu simplesmente fui passado por isso o ano passado, porque eu tinha dinheiro numa conta e ele disse, me traz para aqui mais dinheiro, mas não quer meter. Mas traz o dinheiro porque é garantido, o Governo instalou, o Governo dá-nos garantias. E quando chega ao fim de Natal,
Se dá a fazer a minha família. Obrigado. Penso que não é nenhuma questão de vergonha e nós é que agradecemos o testemunho de todos os representantes da Associação e de trazer aqui esta questão humana também. Gostaria de perguntar sobre... em 2015, em julho, o Banif recebeu um prémio de melhor sociedade gestora de ativos em Portugal por uma revista World Finance, pelo 3º ano consecutivo, e à luz dos acontecimentos recentes, e como é que avalia este galardão e se este género de atribuição de prémios era usado também como fator de persuasão comercial por parte dos profissionais do banco? Tenho conhecimento, efetivamente, dessa notícia, ter sido publicada em alguns órgãos de comunicação social. Tenho conhecimento que foi usada para credibilizar ainda mais o Banif e os seus produtos, mas, efetivamente, doutora, tenho de lhe dizer uma coisa, não sei como é que esse prémio é ganho. Provavelmente é como há umas medalhas de ouro nos vinhos que se compram e depois põe-se no rótulo. Provavelmente pode ter acontecido uma situação semelhante. Eu não vejo como é que uma instituição que deveria ser reputada atribui um prémio ao Banif, que é Banif Ativos, gestão de ativos. Não percebo como é que eles têm esse prémio. Sei que serviu muito de arma de arremesso para publicitar os seus produtos e que saíram extremamente seguros. E, por fim, gostaria de anunciar que o PSD irá requerer a questão do relatório que foi referido há pouco da CMVM relativamente aos lesados daqui do Banif. Obrigada. Bom, Srs. Deputados,